Você sabia que o desenho de alguns produtos e o planejamento urbano pode ajudar a prevenir crimes como roubos e assaltos? Sobre este assunto eu converso hoje com o coronel da Polícia Militar, Roberson Luiz Bondarucchi, sobre o crime e o design de produtos e o planejamento das cidades. Olá, coronel, bem-vindo ao programa Gestão Eficaz. Obrigado por estar aqui conosco. O coronel Roberson Luiz Bondarucchi é coronel da Polícia Militar, formado pela Escola de Oficiais da Polícia Militar, bacharel em Direito, doutor em Estratégias de Segurança Pública e autor dos livros A Prevenção do Crime através do Desenho Urbano e o Design contra o Crime. Coronel, eu gostaria de iniciar essa nossa entrevista sabendo como que o desenho de alguns produtos, como que o design pode ajudar a prevenir crimes, como que ele influencia a nossa vida. Os criminosos frequentemente estão procurando oportunidades. Toda vez que ele encontra uma oportunidade, a tendência é que ele concentre o seu foco de atuação nesse momento. E muitas vezes essa oportunidade ela aparece exatamente na configuração de um determinado bem, no bem em si. Por exemplo, existem produtos que são tecnicamente chamados produtos criminogênicos. Eles geram criminalidade com mais intensidade que outros produtos. Exemplo, laptop, um celular, carro, moto, são coisas que chamam a atenção do criminoso. Que tem alto valor, né? Exatamente, e eles assim, têm alta procura, inclusive no mercado, no câmbio paralelo, e principalmente alguns detalhes desses produtos muitas vezes facilitam a ação do criminoso, porque ele, conhecendo mais ou menos a estrutura do produto, ele desenvolve algumas estratégias toda vez que ele encontra esse produto circulando. Então, se nós conseguimos detectar quais são esses detalhes e eliminamos isso já no desenho daquele produto, nós estamos naturalmente gerando segurança pública. Porque nessa hora o cidadão, além de comprar o produto, ele compra junto também um pouquinho mais de segurança. Muito dinheiro circulando no comércio, com 13º, e as pessoas animadas para as compras de Natal. Que tipo de comportamento devemos ter nessa situação, nessa época agora tão visada pelos criminosos? Se elas puderem ir acompanhadas, tanto melhor. Então, não apenas as mulheres, mas homens e principalmente pessoas idosas, às vezes acabam sendo um pouco visadas, principalmente se elas estão sozinhas. Então, não apenas a questão da pessoa ter alguém para ajudar nas compras, isso vai fazer com que, se a pessoa está muito carregada de pacotes, de volumes, ela fique menos atenta, ela fique mais sujeita a ter esses pacotes surrupiados sem que ela perceba, e também a própria ação do criminoso diretamente contra ela. Uma outra questão importante também é no momento da pessoa fazer a escolha do seu produto, ela observar, muitas vezes naquele tumulto, uma loja muito cheia, uma pessoa se aproximando muito dela, alguém tentando por trás, o homem puxar a carteira, a mulher, no caso, se aproximar, alguém tentando se aproximar da bolsa dela. Coronel, quem são os alvos preferidos pelos criminosos? Eles preferem atacar os homens, as mulheres? Existe um perfil específico? Na verdade, foi uma surpresa que a pesquisa nos trouxe. Na opinião dos criminosos, eles preferem, primeiramente, os homens. Eles consideram o homem não apenas por ele carregar valores maiores muitas vezes, mas também ele tem reações mais previsíveis. Então essa ideia que nós tínhamos que as mulheres são mais frágeis, são alvo comum, não é isso verídico? Não é verídico. Lógico, ele podendo assaltar, ele tanto vai agir contra um homem, contra uma mulher, mas numa possibilidade de escolha ele opta pelo homem. Até, inclusive, alguns criminosos disseram assim que ficam mais inseguros com a reação da mulher do que a reação do homem, porque a mulher, no caso, segundo eles, até a forma como ela tenta agredi-lo, se for o caso, é mais inesperado. Eles se sentem mais inseguros. Aí, então, em primeiro lugar o homem, em segundo lugar a mulher, em terceiro lugar eles dão, aí no caso, muita atenção para a pessoa idosa, atacando a pessoa idosa que carrega uma quantidade de dinheiro e às vezes tem uma fragilidade que facilita a ação. E, em último lugar, adolescentes, principalmente quando estão portando objetos de muito valor. Tênis importado, uma jaqueta muito cara, um celular muito caro. Equipamentos de som, né? Exatamente, isso acaba, laptops, isso é muito visado. Então, assim, a recomendação que a gente dá é que as pessoas, cada uma dentro da sua vida normal, mas procurar se adequar. Se a pessoa vai, por exemplo, às ruas, se ela puder ter uma bolsa mais simples, mais básica, uma senhora, por exemplo, ao invés de ir com aquela bolsa de última linha, mas se ela vai caminhar pelas ruas, ela fosse com uma bolsa mais simples e deixasse aquela bolsa de melhor categoria para um momento social, com o esposo, com a família. Da mesma forma, o jovem, se ele vai simplesmente caminhar pela rua, ele deixasse aquele tênis melhor para um momento onde ele vai estar acompanhado de outras pessoas. E naquele trânsito normal, ele poderia ir com um tênis mais básico. São coisas básicas, mas muitas vezes o criminoso escolhe a vítima exatamente por ela estar portando esse tipo de produto. Então o ideal é não chamar a atenção do criminoso, tentar manter-se mais neutro possível. Exatamente, chamar menos atenção e principalmente a pessoa mantendo uma atitude de atenção ao seu redor.
ela faz com que a pessoa, com que essa pessoa que toma essa atitude deixe de ser visada pelo criminoso. Então a pessoa sai de uma lista de preferência. Toda vez que a pessoa se apresenta como uma vítima por estar distraída, portando objetos de maior valor, ou assumindo comportamentos inadequados, ela mesma se apresenta como uma vítima preferencial e o criminoso vai dar atenção para ela. Ótimo. Eu estou conversando com o Coronel Roberson Luiz Bondarucchi sobre o crime e o design de produtos e o design urbano. Eu vou para um pequeno intervalo. Você que está nos assistindo, não saia daí que eu volto já já. Você sabia que o desenho de alguns produtos e o planejamento urbano pode ajudar a prevenir crimes como roubos e assaltos? Sobre este assunto eu converso hoje com o coronel da Polícia Militar, Roberson Luiz Bondarucchi, sobre o crime e o design de produtos e o planejamento das cidades. Olá, coronel, bem-vindo ao programa Gestão Eficaz. Obrigado por estar aqui conosco. O coronel Roberson Luiz Bondarucchi é coronel da Polícia Militar, formado pela Escola de Oficiais da Polícia Militar, bacharel em Direito, doutor em Estratégias de Segurança Pública e autor dos livros A Prevenção do Crime através do Desenho Urbano e o Design contra o Crime. Coronel, eu gostaria de iniciar essa nossa entrevista sabendo como que o desenho de alguns produtos, como que o design pode ajudar a prevenir crimes, como que ele influencia a nossa vida. Os criminosos frequentemente estão procurando oportunidades. Toda vez que ele encontra uma oportunidade, a tendência é que ele concentre o seu foco de atuação nesse momento. E muitas vezes essa oportunidade ela aparece exatamente na configuração de um determinado bem, no bem em si. Por exemplo, existem produtos que são tecnicamente chamados produtos criminogênicos. Eles geram criminalidade com mais intensidade que outros produtos. Exemplo, laptop, um celular, carro, moto, são coisas que chamam a atenção do criminoso. Que tem alto valor, né? Exatamente, e eles assim, têm alta procura, inclusive no mercado, no câmbio paralelo, e principalmente alguns detalhes desses produtos muitas vezes facilitam a ação do criminoso, porque ele, conhecendo mais ou menos a estrutura do produto, ele desenvolve algumas estratégias toda vez que ele encontra esse produto circulando. Então, se nós conseguimos detectar quais são esses detalhes e eliminamos isso já no desenho daquele produto, nós estamos naturalmente gerando segurança pública. Porque nessa hora o cidadão, além de comprar o produto, ele compra junto também um pouquinho mais de segurança. Muito dinheiro circulando no comércio, com 13º, e as pessoas animadas para as compras de Natal. Que tipo de comportamento devemos ter nessa situação, nessa época agora tão visada pelos criminosos? Se elas puderem ir acompanhadas, tanto melhor. Então, não apenas as mulheres, mas homens e principalmente pessoas idosas, às vezes acabam sendo um pouco visadas, principalmente se elas estão sozinhas. Então, não apenas a questão da pessoa ter alguém para ajudar nas compras, isso vai fazer com que, se a pessoa está muito carregada de pacotes, de volumes, ela fique menos atenta, ela fique mais sujeita a ter esses pacotes surrupiados sem que ela perceba, e também a própria ação do criminoso diretamente contra ela. Uma outra questão importante também é no momento da pessoa fazer a escolha do seu produto, ela observar, muitas vezes naquele tumulto, uma loja muito cheia, uma pessoa se aproximando muito dela, alguém tentando por trás, o homem puxar a carteira, a mulher, no caso, se aproximar, alguém tentando se aproximar da bolsa dela. Coronel, quem são os alvos preferidos pelos criminosos? Eles preferem atacar os homens, as mulheres? Existe um perfil específico? Na verdade, foi uma surpresa que a pesquisa nos trouxe. Na opinião dos criminosos, eles preferem, primeiramente, os homens. Eles consideram o homem não apenas por ele carregar valores maiores muitas vezes, mas também ele tem reações mais previsíveis. Então essa ideia que nós tínhamos que as mulheres são mais frágeis, são alvo comum, não é verídico? Não é verídico. Lógico, ele podendo assaltar, ele tanto vai agir contra um homem contra uma mulher, mas numa possibilidade de escolha ele opta pelo homem. Até, inclusive, alguns criminosos disseram assim que ficam mais inseguros com a reação da mulher do que a reação do homem, porque a mulher, no caso, segundo eles, até a forma como ela tenta agredi-lo, se for o caso, é mais inesperado. Eles se sentem mais inseguros. Aí, então, em primeiro lugar o homem, em segundo lugar a mulher, em terceiro lugar eles dão, aí no caso, muita atenção para a pessoa idosa,
atacando a pessoa idosa que carrega uma quantidade de dinheiro e às vezes tem uma fragilidade que facilita a ação. E, em último lugar, adolescentes, principalmente quando estão portando objetos de muito valor. Tênis importado, uma jaqueta muito cara, um celular muito caro. Equipamentos de som, né? Exatamente, isso acaba, laptops, isso é muito visado. Então, assim, a recomendação que a gente dá é que as pessoas, cada uma dentro da sua vida normal, mas procurar se adequar. Se a pessoa vai, por exemplo, às ruas, se ela puder ter uma bolsa mais simples, mais básica, uma senhora, por exemplo, ao invés de ir com aquela bolsa de última linha, mas se ela vai caminhar pelas ruas, ela fosse com uma bolsa mais simples e deixasse aquela bolsa de melhor categoria para um momento social, com o esposo, com a família. Da mesma forma, o jovem, se ele vai simplesmente caminhar pela rua, ele deixasse aquele tênis melhor para um momento onde ele vai estar acompanhado de outras pessoas. E naquele trânsito normal, ele poderia ir com um tênis mais básico. São coisas básicas, mas muitas vezes o criminoso escolhe a vítima exatamente por ela estar portando esse tipo de produto. Então o ideal é não chamar a atenção do criminoso, tentar manter-se mais neutro possível. Exatamente, chamar menos atenção e principalmente a pessoa mantendo uma atitude de atenção ao seu redor. Ela faz com que a pessoa, essa pessoa que toma essa atitude deixe de ser visada pelo criminoso. Então a pessoa sai de uma lista de preferência. Toda vez que a pessoa se apresenta como uma vítima por estar distraída, portando objetos de maior valor, ou assumindo comportamentos inadequados, ela mesma se apresenta como uma vítima preferencial e o criminoso vai dar atenção para ela. Ótimo. Eu estou conversando com o Coronel Roberson Luiz Bondaruc sobre o crime e o design de produtos e o design urbano. Eu vou para um pequeno intervalo. Você que está nos assistindo, não saia daí que eu volto já já.